Agora que eu peguei os livros pra gravar, é que eu me dei conta da quantidade de coisa que eu consegui ler no mês de agosto. Oi, gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca. E hoje a gente realmente tem muita coisa pra conversar, porque eu li tudo isso aqui em agosto. Então, assim, não vai ter enrolação. Então já deixa aquele like no vídeo para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. Lembrando que os links de compra vão estar aqui embaixo. E caso você se interesse por alguma coisa, né, seja esses livros ou qualquer outra coisa, adquirindo através desses links você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Agora vamos direto para os livros, senão vocês vão ficar irritados comigo que o vídeo vai ficar grande. Mas enfim, não lembro mais a ordem que eu li esses livros durante o mês, tá? Então a gente só vai conversando aqui mesmo. Começando aqui pelo A Pequena Caixa de Gwendy, eu simplesmente adorei esse livro, virou um favorito pra mim. A Gwendy é uma personagem incrível e a gente vai estar acompanhando justamente ela, né, que é essa menininha de 12 anos, que um dia ela acaba encontrando um cara misterioso que lhe dá uma caixa mágica. Só que junto com os benefícios dessa caixa, ela traz muitas responsabilidades. E a gente vê a Gwendy lutando, assim, no dia a dia dela contra as tentações da caixa. Eu adorei a escrita, a ambientação, a própria Gwendy, mas não vou falar mais do que isso pra vocês nesse vídeo, porque não quero que o vídeo fique muito longo, e porque já tem resenha desse livrinho, e no vídeo da resenha está rolando sorteio, porque eu tô com outra edição dessa aqui e eu estou sorteando pra vocês, tá bom? Vocês têm até o dia 21 de outubro pra poder se inscrever. Então corre no outro vídeo quando acabar esse aqui. O link vai estar aqui no box de descrição. Aí eu também li a continuação dessa história. Apesar de ter uma continuação, esse aqui funciona como livro único, tá? Tem esse detalhe aí também. Mas enfim, li a continuação, que é A Pena Mágica de Gwendy. E o legal desse livro é que a gente vai acompanhar a Gwendy, só que na fase adulta, né? Enquanto lá no outro livro ela era criança, aqui ela já vai estar bem mais velha, né? Bem mais madura. E a gente vai estar acompanhando, né, os pensamentos dela a respeito dessa caixa. Afinal de contas, a visão de mundo, né, de uma criança e uma pessoa adulta são bem diferentes. Gosto muito das críticas que esse livro aqui traz. E assim, gente, o primeiro livro foi o Stephen King que escreveu junto com o Richard Chizma. Esse aqui, o Richard escreveu sozinho. Então, assim, foi muito positivo para eu conhecer mais da escrita dele. Inclusive, eu gostei bastante. Gostaria de ler outras histórias desse autor, né? Só que eu acho que a única coisa publicada dele é realmente essa série aqui no Brasil. Lá fora é que ele tem várias outras histórias publicadas. Eu gostei bastante desse livro, achei a escrita bem fluida. Gostei de ver quem a Gwendy se tornou. Tem um mistério aqui relacionado a alguns desaparecimentos também, que foi bem interessante de acompanhar. As únicas coisas assim que me incomodaram um pouquinho, mas ainda assim não atrapalharam a minha experiência, eu ainda gosto muito desse livro, é o título dele em si, né? Porque essa coisa de A Pena Mágica de Gwendy demora muito pra gente descobrir o que é essa pena, sabe? E o livro acaba sendo realmente mesmo sobre a caixa. Então, assim, eu não gostei desse título. Eu acho que merecia um título diferente para esse livro aqui. E o outro ponto é que ali no final as coisas acontecem um pouquinho rápido, mas ainda assim eu gostei bastante do que aconteceu. E apesar de existir uma ordem, né, de leitura dos livros, né, primeiro você lê esse, depois esse aqui também funciona assim de uma maneira fechada, sabe? Ele tem um final. Inclusive, mesmo sendo uma trilogia, eu não sei o que esperar do terceiro livro, mas com certeza eu leria, porque eu gosto muito da escrita, gosto muito da Gwendy. Mas não vou falar muito mais do que isso também, porque tem vídeo sobre esse livro também. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Fiz uma releitura esse mês também, né, que foi do livro King of Scar, da Leigh Bardugo. Inclusive, gente, a primeira vez que eu li esse livro foi em espanhol, então tem vlog de leitura aqui no canal. Vou deixar aqui no box de descrição pra vocês assistirem. Mas, enfim, esse é o primeiro livro da duologia Nicolai, só que ele se passa após os eventos da trilogia Grisha, que tem vídeo aqui no canal, e da duologia Six of Crows, que também tem vídeo aqui no canal. Rô, dá pra eu ler King of Scar sem ler as outras séries da Leigh Bardugo? Cara, eu sinceramente acho que não. Porque você não vai ter muita noção sobre a política, né, ali de Ravnica, e também sobre a questão dos Grishas vai ficar complicado de você entender. Então, assim, eu realmente acho que pra você ler esse aqui, você tem que ler as outras duas séries dela. Aqui nós vamos estar acompanhando principalmente o Nikolai, a Zoya e a Nina. O Nikolai e a Zoya, eles estão juntos num lugar e a Nina está em outro. Então, assim, eu gostei mais dessa releitura do que da primeira vez, porque da primeira vez que eu li, eu fiquei esperando o momento em que a Nina ia se juntar a eles. E isso não acontece, tá? Pelo menos não nesse livro. Eu imagino que vai acontecer no segundo, na continuação. Aqui são quase como duas histórias assim acontecendo em paralelo. Gostei muito dessa história, eu já gosto da escrita da Leigh Bardugo, amei as interações dos personagens, amei o plot e aqui, gente, ela me entregou coisas que eu queria
lá na primeira trilogia que não tinha, e tem aqui, sabe? Então, assim, eu fiquei muito satisfeita quanto a isso, até mesmo em questão sobre os poderes Grishas. Tem mais coisas apresentadas aqui, a gente entende ainda mais sobre eles. E sobre essa questão dos Grishas, gente, eu acho muito interessante porque a gente acompanha, né, na maior parte do tempo, Ravika ali, né, como que funcionam as coisas dentro desse reino, mas tem algumas interações políticas, então a gente entende o como que é a visão dos outros países a respeito dos Grishas. Então, assim, eu tô amando essa construção de mundo que ela tá fazendo e mostrando, assim, algumas pessoas o como que elas são preconceituosas com Grishas, o como que eles são tratados dependendo da localidade. Então, assim, eu gostei muito desse livro, eu tô doida pra ler o segundo, só que assim, gente, convenhamos, né? Eu acho que R$67 pra um livro brochura, sabe? Nessa edição aqui, eu acho caro. Então, assim, eu não comprei o segundo volume ainda, tá? E eu vou realmente esperar baixar, porque eu achei muito caro esse preço pra um livro brochura, assim, que tem nada demais, sabe, na edição. Eu acho que o Nicolai merecia uma edição capa dura, tá? Mas tudo bem. Então, assim, eu tô esperando baixar, né? Vamos ter fé que vai baixar, eu vou conseguir comprar ainda esse ano. Mas sobre a história em si, cara, se você gostou da trilogia Grisha e de Six of Crows, eu acho que você vai adorar isso aqui, então pode ler tranquilo, sabe? Eu realmente gostei muito desse livro. Outra leitura que eu simplesmente adorei, mas eu também não vou me estender tanto aqui nesse vídeo, porque já tem vídeo no canal sobre ela. Tanto sobre ela, quanto a adaptação que ela inspirou. Que, no caso, é o livro O Beco das Ilusões Perdidas. E, gente, sério, aqui vem falando o clássico da literatura norte-americana. E eu não tinha ideia que esse livro era um clássico, sabe? Mas eu realmente adorei fazer a leitura dele. E eu só descobri esse livro, na verdade, por conta, né, do filme O Beco do Pesadelo, do Guilherme Del Toro. Quando eu vi o trailer, ele vinha falando que era inspirado em um livro. Aí que eu fui atrás, né, de comprar o livro, porque eu queria ler a história antes de ver o filme. Mas basicamente aqui a gente vai estar acompanhando o Stan Carlyle e ele começa aqui trabalhando como um ajudante de circo e ele quer subir na carreira, ele quer sair daquele circo, ele quer crescer profissionalmente, ele quer conquistar, assim, riquezas mesmo, sabe? Ele é um personagem bem ambicioso. E junto com isso a gente vai acompanhar algumas mulheres que foram muito presentes na vida do Stan durante, assim, toda a carreira dele, digamos. E, assim, ele é o tipo de cara que ele até é muito inteligente, sabe? Só que, assim, ele faz as escolhas erradas. A ambição dele é muito desagradável de você acompanhar, porque, assim, ele faz umas coisas muito erradas e você torce pela desgraça dele. Ele é uma pessoa que manipula o sentimento das outras, que abusa da fé alheia, sabe? Então, quando eu comecei a ler esse livro, foi, tipo assim, com um sentimento de curiosidade pra ver o que ia acontecer, mas depois foi, tipo assim, eu quero que a desgraça aconteça com esse personagem mesmo, tá? Foi esse o meu sentimento lendo esse livro. Gosto muito dos temas que esse livro aborda, né, como a questão do medo do ser humano e também sobre o fato que não é o dinheiro que modifica as pessoas, e sim, ele só mostra quem elas são de verdade. E aqui também temos uma questão sobre o fato de que tudo na vida vai ter um preço. Você não tem como sustentar tantas mentiras e sair ileso. Eu adorei esse livro, apesar que tem um pedacinho dele ali no meio que talvez incomode, porque é um pouquinho mais lento. Eu falei melhor sobre isso lá no vídeo resenha, então, por favor, não deixem de conferir. Até porque lá eu também falei sobre a adaptação maravilhosa do Guilherme Del Toro, que assim, gente, esse filme do Guilherme Del Toro, olha, tá lindo, sabe? Você olha e a montagem de cena, luz, fotografia, cenário, figurino, tá tão perfeito, sabe? E eu gostei muito porque ele manteve a essência do livro, tem muitas coisas até que são bem fiéis ao livro mesmo, só que ele conseguiu acrescentar mais coisas. Tem diálogos ali que não tem aqui no livro, que são muito interessantes. E ele botou muito da identidade dele nesse trabalho, eu simplesmente adorei. Por favor, não deixem de conferir a resenha do livro e do filme. Vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição para vocês assistirem. Aí, gente, eu tive a minha primeira experiência de leitura com o Murakami. Assim, de ficção, tá? Porque eu já tinha lido uma autobiografia dele, que inclusive tem resenha lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Mas enfim, a primeira história de ficção que eu li do Murakami foi Sono. E, gente, eu
tô confusa quanto o final desse livro, eu não sei o que sentir exatamente, mas eu gostei muito da história e da escrita dele. Aqui nós vamos ter uma mulher que ela simplesmente perde o sono, sabe? E não é tipo uma insônia comum, é tipo, ela simplesmente para de dormir. O livro já começa falando que ela tá há dias sem dormir. E assim, dentro desse livro a gente vai ter várias reflexões sobre a questão de rotina, até mesmo a monotonia, né, da rotina. E assim, gente, eu normalmente gosto mais de livros assim em terceira pessoa. Só que aqui a gente vai estar acompanhando os pensamentos da personagem de uma maneira até como se fosse assim um diário dela, sabe? E eu gostei disso porque a gente vê que ela pensa algumas coisas, né, como se estivesse conversando com o leitor, que a gente sabe que talvez ela não fosse falar certas coisas ali em público. Ela não teria coragem de falar sobre isso abertamente. Então, é muito interessante da gente acompanhar esse estilo de narrativa. Só que assim, eu ainda tô tentando digerir o final. Porque essa história, ela tem um quê muito fantástico ali envolvido, principalmente ali no final. E é um final aberto, eu sei que isso incomoda muitas pessoas às vezes. Eu particularmente gosto, só que aqui eu achei que o Murakami deu abertura demais pra minha imaginação, porque eu imaginei um monte de coisa, sabe, a partir dali. Eu adorei, só que ao mesmo tempo eu virava assim, pô, Murakami, só mais 2 páginas, assim, só pra eu dormir tranquila, tá? Só dormir tranquila. Porque tem esse ponto, né, gente? O nome do livro é Sono, eu fui ler o livro antes de dormir. E adivinha o que aconteceu? Eu não estava conseguindo dormir porque eu tava pensando no livro. Então, assim, eu acho que o livro cumpriu o seu propósito, mas tudo bem. Eu realmente fiquei muito presa nesse final, porque eu fiquei com aquele final ali martelando na minha cabeça e imaginando um monte de coisa, sabe? Mas, enfim, eu gostei muito desse livro em si. Quero ler mais coisas do Murakami, só que, assim, eu me arrependi um pouco de ter comprado nessa edição. Essa edição é linda, tá, gente? Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui é meio brilhoso no desenho. Ela é em capa dura. Por dentro ela é assim, e apesar da folha ser branca, né, a diagramação é maravilhosa, porque a diagramação é enorme, e ela é uma folha branca, só que ela não é aquele papel comum, ela é uma coisa mais... parece até aqueles papéis de revista bem grossos, sabe? E ela também vem com umas ilustrações que são belíssimas, sabe? Elas são meio brilhosas, não sei se vai dar pra vocês perceberem. Só que assim, às vezes eu prefiro uma edição que tenha mais histórias do que uma edição que seja muito bonita. E eu descobri, depois de ter comprado esse aqui, que essa mesma história vem num livro chamado O Elefante Desaparece. E naquele livro é uma coletânea de contos do Murakami. Então, assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque agora eu quero comprar aquele outro livro. E eu não sei se eu vou ficar com 2 edições, assim, que tem a mesma história. Mas eu adorei esse aqui, recomendo. Eu achei um conto muito interessante pra começar, né, a ler as histórias de ficção do Murakami. E eu digo conto, gente, porque a diagramação é enorme, tem as ilustrações, então esse livro aqui é mais como se fosse um conto ilustrado mesmo, tá? Achei que foi um bom começo, né? Dá pra ler assim numa sentada, mas com certeza esse aqui é uma história que eu vou querer reler no futuro. Aí, gente, também estou tentando dar continuidade, né, a algumas séries. Eu tô tentando não deixar minhas séries paradas, porque eu tinha muita mania de começar séries e não terminar. Esse ano eu tô tentando concluir as coisas, tá? Então, assim, eu cheguei no 5º volume de The Witcher, que é o livro O Batismo de Fogo. E, assim, tem muita gente que fala que as histórias da série do The Witcher começam a decair no 3º livro. E, assim, pra mim, na verdade, decaiu nesse aqui, tá? Decaiu um pouquinho. Eu ainda gostei, tá? Mas, assim, decaiu um pouquinho. Basicamente, a série acompanha, né, as aventuras do bruxo Geralt, eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas enfim, acompanha as aventuras desse bruxo, dele tentando proteger a princesa Ciri e o romance que ele tem com a feiticeira Yennefer. O 4º livro terminou de um jeito que eu achei que a gente ia acompanhar bem mais da Ciri nesse livro aqui, mas ele ainda tem pontos de vista dividido, né? A gente acompanha um pouco do bruxo, acompanha um pouco da Yennefer e acompanha um pouco da princesa, e eles estão separados, né? Tem umas partes aqui que eu acho que algumas pessoas podem achar um pouco chato, né? Porque são reuniões das feiticeiras, os reis dando ordens para alguns subordinados. Só que tudo isso, gente, bem ou mal, você pode achar chato. Mas é importante pra gente entender a política e o que tá acontecendo e do porquê que as pessoas têm tanto interesse na princesa Ciri. Só que, bem ou mal, são só diálogos, tá? Não tem muitas cenas de ação, então assim, você pode acabar achando o livro um pouco parado. Eu gostei dessas partes, sabe, no sentido de eu entendi melhor como que as coisas estão acontecendo, mas realmente é uma coisa bem parada. O que me incomodou realmente nesse livro aqui foi a parte do bruxo, porque, ai gente, viagem a cavalo de um canto pro outro, sabe? Eu não sei lidar muito bem com esse tipo de narrativa. E a parte que envolvia o bruxo era isso. Tem
umas coisas ali que pra mim parecia tipo episódio filler, sabe? Tipo assim, zoeira de bêbado, sabe? É isso. Achei engraçado? Achei engraçado. Só que ao mesmo tempo eu queria que tivesse mais ação. E eu acho, assim, pelo menos eu lendo, eu sentia que dava pra encaixar uns negócios ali no meio do caminho, no meio dessa viagem aí de a cavalo, sabe? Só que assim, isso eu acho que é bem pessoal, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade com essas narrativas de viagem, porque eu sou a criança chata que fica ali do lado e fica, já chegou? Tá perto de chegar? Já estamos perto? Estamos chegando? Eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Então assim, eu ficava assim na parte do bruxo. Então, eu achei que decaiu um pouquinho nesse livro por conta disso. Mas assim, eu ri, eu me diverti, eu quero muito continuar essa série ainda. Eu espero que as coisas se equilibrem ou no máximo se mantenham nesse ritmo aqui. Porque se decair mais, aí eu acho que eu vou ficar preocupada, tá? Mas, enfim, no geral, gostei. Não foi um livro ruim, mas assim, os outros anteriores são bem melhores do que esse. Aí também, de continuação, gente... Ai, nossa, essa série aqui tá me dando raiva já me emputeci. Mas eu me emputeci por um bom motivo, né? Que no caso é A Menina do Outro Lado, esse aqui é o volume 6. E por que eu digo que eu me emputeci por um bom motivo? Porque eu tô amando a série, sabe? Essa aqui é uma série que chegou no 6º volume e eu acho que tá mantendo o mesmo padrão de qualidade. Porque aqui a gente vai ter essa criatura aqui amaldiçoada cuidando dessa menininha, assim como se fosse pai dela. Então é uma história que mistura o fofinho com o macabro. E tem um mistério aqui envolvido sobre essa maldição e como que essa maldição está interligada com essa menina que me atrai muito. É uma história que sabe se dividir muito bem nos momentos fofos para os momentos onde vai ter um mistério ali que a gente tem que, sabe, ficar atento para pegar os detalhezinhos, porque a cada volume o autor vai mostrando pra gente, né, como se fosse pedaços de um quebra-cabeça. Só que assim, gente... eu não tô aguentando mais, sabe? Porque os mangás dessa coleção, eles terminam de um jeito que você quer muito o próximo, sabe? O 7º, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que ele ainda tá em pré-venda. Então, assim, eu não posso ler. E no total são 11. Então, assim, a Darkside vai me torturar aí por mais um tempo, sabe? Eu queria pegar os 11 e ler de uma vez. Era isso que eu queria fazer. Mas, enfim, estamos aí, né, esperando... a Darkside terminar de lançar. Eu entendo que existe um tempo para essas coisas. Aí você me pergunta, Rô, por que você não lê em inglês, né? Mangá, normalmente assim, HQ, eu até leio em inglês. Só que assim, gente, o dólar tá caro, sabe? Eu não quero pagar caro por uma edição vagabunda. Se é pra pagar caro, eu vou pagar nessa edição daqui da Darkside, né? Porque tá super caprichada, né? Eu acho que ela é em capa dura, ela tem algumas ilustraçõezinhas assim, coloridas no início. O papel é até bem grosso, sabe? Não é aquele papel de jornal que você pega e mancha seu dedo. Então, assim, eu tô preferindo, né, passar esse sufoco aí e esperar as edições da Darkside, por mais que eu esteja sofrendo de ansiedade. Mas, assim, essa aqui é uma série que eu super recomendo pra vocês. O fofo e o macabro se unem aqui de uma maneira muito bonitinha, muito gostosa de ler. Li também mais 2 HQs, que elas duas juntas formam uma história só, que no caso é o Livro do Cemitério volume 1 e o volume 2. Gente, eu li os dois muito seguidos, assim, um atrás do outro. Então, assim, eu não me lembro exatamente onde para a história de um e onde começa a história de outro. Na minha cabeça, ficou com uma história inteira, que nem quando eu li o livro, tá? Porque essas HQs aqui, ela tem uma edição... que é a história mesmo escrita pelo New Game. Isso aqui é tipo uma adaptação. Mas enfim, aqui nós vamos ter o Nin, que é esse menininho que um dia, após os seus pais serem assassinados, ele saiu engatinhando, que ele era um bebezinho ainda, fofinho, ele saiu engatinhando até o cemitério e ele foi adotado e protegido pelos fantasmas daquele cemitério. E nós vamos estar acompanhando justamente o crescimento e amadurecimento desse menino. Eu já amava o livro, era um favorito pra mim, só que assim, tem muitos anos mesmo que eu li aquela história. Então assim, obviamente que com o tempo, né, eu perdi alguns detalhes na minha memória. E vindo aqui foi muito gostoso de revisitar esses pedaços com imagens, sabe? Com ilustrações, que inclusive eu gostei muito da arte dessas HQs aqui. E uma coisa que eu percebi é que eu lembrava, né, de partes assim do meio da história, só que eu tinha esquecido o final dela. E quando eu li o final aqui, eu fiquei muito empolgada, porque parecia até que eu tava lendo pela primeira vez. Cada capítulo aqui a gente vê o Nin numa idade diferente e ele tendo que lidar com expectativas e frustrações da vida. A gente vê ele aprendendo a valorizar a sabedoria dos mais velhos, a valorizar a amizade e tendo que lidar com seu maior desejo, que é sair do cemitério,
mas que isso ainda não é permitido porque os assassinos ainda estão à solta. Sobre as ilustrações, gente, eu amei demais, sabe? Eu realmente adorei, só que eu tive uma favorita, porque os capítulos aqui, alguns têm ilustradores diferentes, tá? E o meu preferido foi o David Lafuente. Eu adorei o capítulo dele, eu achei o tipo de ilustração dele muito agradável, sabe? Apesar de eu achar as outras ilustrações da HQ também bem bonitas, tá, gente? É uma história que super vale a pena ser lida. Eu simplesmente adorei, sabe, fazer a leitura nessas HQs. Mas se for por questões de recomendação, é óbvio que eu recomendo tanto o livro quanto as HQs. Aí um livro que eu gostei muito e eu confesso que eu não tava esperando muita coisa dele, mas eu me surpreendi, foi o livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém. E a primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que não, esse não é um livro de autoajuda. Na verdade, ele é um livro autobiográfico, que foi escrito por uma psicóloga e ela vai falar muito sobre o que é a terapia em si. Só que ela vai trazer isso, né, contando sobre o processo dela se descobrir, né, dentro dessa área de trabalho, a trajetória dela mesmo, e também vai estar contando sobre 3 pacientes que ela teve. E, assim, gente, logo no início vem um aviso, tá? Ela teve a autorização desses pacientes para poder contar essas histórias. E ela também vai estar falando aqui sobre um período na vida dela onde ela mesma buscou o auxílio de um terapeuta. Eu adorei esse livro porque a gente tira da nossa cabeça, sabe, a visão de que o terapeuta é a pessoa perfeita, que ele é a pessoa mais calma do mundo, sabe? Todo mundo vai ter seus momentos onde a emoção vai aflorar e a gente vai precisar de um acompanhamento para ter controle sobre elas. E outra coisa que eu gostei muito aqui é que ela mostra que, por mais que, por exemplo, assim, o psicólogo não deve se envolver e tudo mais, mas tem a questão da empatia, gente. Você vai estar tratando e auxiliando outra pessoa ali, você precisa ter um pouco de empatia com aquilo. Tem, por exemplo, até uma paciente dela aqui que ela cita que a paciente tá com câncer, né? Tá ali com... já avisando que vai morrer. Então, assim, ela sente pela paciente, ela se preocupa com aquela paciente. Ela não vai pregar um discurso de, tente ver o lado bom da vida, que não sei o que, blá, 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 aquelas coisas. Não, sabe? Ela tá ali pra tratar aquela pessoa, tentar ajudar ela a passar por esse momento, mas sem essas coisas de positividade demais, sabe? Positividade tóxica, sabe? Que é irreal. Ela traz uma visão bem realista dos fatos. Tem muita coisa aqui que a gente realmente pode tirar como aprendizado pra nossa vida, mas a gente entende que não vai se resolver milagrosamente, sabe? Tipo, meu Deus do céu, fui pra uma consulta com um psicólogo, tô curado. A gente entende que não é assim, mas ela mostra que a terapia pode ser muito útil, né, pra você lidar com os problemas da vida. Também vai ter bastante coisa sobre questões de ética profissional, mas até esses pontos onde ela fala mais dentro da área da psicologia como um trabalho e não assim pro público, ainda assim eu achei a escrita bem acessível, acho que qualquer pessoa pode ler. Na verdade, eu recomendaria esse livro aqui pra todo mundo, sabe, porque tem gente que ainda acha que terapia é coisa de maluco e não é bem assim. Mas acho que as pessoas que têm um interesse maior sobre as questões de psicologia mesmo, sabe? Sobre o que é a terapia, eu acho que podem gostar mais dessa história aqui. Aí eu participei de uma leitura coletiva também, que foi lá do time da LX. Inclusive, eu tô sentindo um pouco de falta de participar de mais leituras coletivas, mas eu acho que depois que as coisas meio que voltaram pro presencial, acabou diminuindo esse ritmo aí, eu entendo, né, sabe? Não dá tempo de fazer tudo. Mas enfim, participei da de agosto, inclusive já estou me planejando para participar da LC delas de outubro. Inclusive vai ter uma leitura coletiva aqui também, tá, gente? Em outubro, que é do livro Hell House. Tem uma página no blog que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem, onde eu falo lá sobre as próximas leituras coletivas que vão acontecer. Mas enfim, voltando pra cá, o livro que foi lido no mês de agosto foi O Bom Filho, que é de uma autora coreana. Então, assim, eu tava bem interessada em ler, né, porque eu acho que eu nunca li nada coreano. Eu já cheguei a ler alguns livros, assim, de autores japoneses e tudo mais, mas coreano eu acho que essa foi a primeira vez. E basicamente aqui a gente vai ter um cara que ele acorda, né, sentindo o cheiro de sangue, sem saber o que aconteceu, ele não lembra, ele acha que teve um ataque de epilepsia, mas ao percorrer o apartamento, ele acaba encontrando o corpo da mãe dele. Sim, é um começo bem impactante, sabe? Eu até gostei ali no início como se apresentou, só que ao mesmo tempo ele é muito óbvio, sabe? Você lê aquilo ali e você já saca o que vai acontecer. Tanto que, assim, em 15% do livro eu já tava prevendo o que ia acontecer no final do livro. E assim, gente, não é que ele seja um suspense ruim,
Só que eu acho que pra mim ele não funcionou, porque eu já li e já assisti muita coisa assim de suspense na minha vida. Então assim, é mais difícil eu me surpreender. Eu acho que eu recomendaria esse livro aqui, mais pra quem assim não leu tanto o livro de suspense, porque aí pode ser uma novidade e pode se empolgar. Até porque os capítulos são curtos e a escrita da autora até que é bem fluida. Mesmo eu achando o protagonista meio chato, eu achei que fluiu bem porque a escrita da autora é muito boa. Só que pra esse livro funcionar pra mim, nossa, ele teria que mudar totalmente a estrutura. Esse início teria que ser um dos plots da história ou algo do tipo. E assim, uma coisa que eu já tô acostumada, né, em livros e filmes de suspense, terror, essas coisas assim, é que os personagens às vezes têm umas atitudes bem questionáveis, sabe? Tu olha assim pra ele, gente, mas que pessoa burra. Isso acontece. Só que aqui, no contexto que a autora apresentou na história, eu fiquei assim, gente, mas aí é uma burrice num outro nível. Não tem como eu engolir isso. E tem algumas questões ali de comportamento, né, do protagonista que não me convenceram tanto. Tem alguns momentos ali, inclusive, que fazem parte do diário da mãe do protagonista, que foram bem interessantes. Só que, por eu já ter visto muita coisa de suspense na vida, eu acabei não me surpreendendo com nada. E esse aqui seria um livro que eu recomendaria exclusivamente pra quem leu pouco suspense, sabe? Apesar de pra mim ter sido um livro regular. Aí eu ouvi um audiobook esse mês que foi o Como Eu Imagino Você. E aqui a gente vai estar acompanhando uma protagonista que ela tem problema de baixa visão. E que já é falado assim pelos médicos que em algum momento ela vai perder a visão totalmente. Só que ela sonha com um determinado cara, né, quase todas as noites, até que um dia esse cara realmente aparece na vida dela. E assim, gente, é um romancezinho, água com açúcar. Eu tava realmente esperando isso, eu não fui procurando outra coisa quando eu fui ouvir esse audiobook. Eu queria uma coisa bem leve mesmo pra poder relaxar, porque eu achei que eu já tinha lido muita coisa durante o mês, sabe? Mas acho que eu gostei desse livro foi o fato, né, da questão da baixa visão da personagem. E apesar de não explorar tanto o problema em si, eu achei que ele deu uma protagonista bem agradável de acompanhar. Porque ela tem consciência do problema dela, mas ela não fica se martirizando o tempo todo com isso. Ela tem alguns momentos em que ela quer provar para os pais dela que ela não vai ser dependente deles para sempre. Mas ao mesmo tempo ela sabe reconhecer os momentos em que ela precisa de ajuda. Então ela tem momentos de tristeza, né, de perceber o problema que ela tá encarando sobre a visão. Mas também ela tem momentos de alegria, ela até conversando com amigos e tal, essas coisas assim. Ela às vezes faz piada com o próprio problema. Então eu achei isso bem realista, sabe? No sentido de que todo mundo tem momentos felizes e tristes, sabe? Ninguém é 100% triste o tempo todo e nem feliz o tempo todo. A única coisa que me incomodou um pouco nesse livro foi o fato de que ela começa a querer investigar o que significa esse sonho, sabe? Com esse cara, depois que esse cara realmente aparece na vida dela. Só que eu fiquei assim, amada, é um sonho. Aceita que é um negócio místico, sabe? Não vai ter uma explicação lógica pra isso. Mas depois, quando ela para, né, de ficar perseguindo a explicação disso, eu comecei a gostar mais da história, ela vai entrando nos eixos pra mim. Outra coisa que eu não gostei tanto foi um amigo dela que ela tem ali, que eu virei assim, gente, mas que menino chato. Eu não gostei muito dele, tá? Mas, no geral, gente, eu curti o desenrolar das coisas, gostei do final. Até teve um negocinho ali que eu não tava esperando, então eu virei assim, pô, bacana, sabe? Não foi um livro, oh meu Deus do céu, que incrível, mas foi um livro divertidinho, sabe? Ele promete ser um romancezinho com água com açúcar, com um elementozinho místico, e é isso que ele entrega, sabe? Foi uma leitura legal de passar o tempo. Enfim, gente, foi tudo isso aqui que eu li durante o mês de agosto. Eu não sei o que aconteceu, né? Porque agosto parecia infinito. Quando tava na última semana, eu tava virando assim, eu não aguento mais, eu preciso que esse mês acabe, sabe? Mas foi positivo, né? Eu li bastante coisa. A meta de leitura aí deu uma engordada boa. E assim, o legal é que muitas dessas leituras foram muito positivas, sabe? Então assim, foi um mês bem bacana pra mim. Agora me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se tem interesse em ler alguns deles. E gente, por favor, não se esqueçam de visitar os outros vídeos aqui do canal, onde tem as resenhas desses livros, sorteios e também falando sobre adaptação. Então corram lá pra conferir, vai estar tudo organizado aqui direitinho no box de descrição. E, gente, não se esqueçam de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo no box de descrição, junto com os links de compra desses livros. E você comprando, né, esses livros ou qualquer outra coisa, através desses links você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!